Der finns en trapp som går ner til en kjeller. Den er så trang at du må gå sidelengs. Og på veggen henger tjukt med bilder. Olá, queridos amigos do YouTube. Aqui quem vos fala é o professor Washington Lopes, com o assunto de hoje sobre matrizes. Introdução. O crescente uso dos computadores tem feito com que a teoria das matrizes seja cada vez mais aplicada em áreas como economia, engenharia, matemática, física, dentre outras. Vejamos um exemplo. A tabela a seguir representa as notas de 3 alunos em uma etapa. Aqui nós temos o aluno A, o aluno B e o aluno C. Em Química, o aluno A tirou 8, o aluno B tirou 6 e o aluno C tirou 4. Inglês 7, 6 e 8, Literatura 9, 7 e 5, Espanhol 8, 6 e 9. Resumindo, matrizes nada mais é do que tabelas. Matriz se resume em tabelas. Se quisermos saber a nota do aluno B em literatura, basta procurar o número que fica na segunda linha e na terceira coluna da tabela. Vamos considerar agora uma tabela de números dispostos em linhas e colunas, como no exemplo acima, mas colocados entre parênteses ou colchetes, onde horizontal representa linhas e vertical representam colunas. Temos aqui as mesmas notas apresentadas aqui nesta tabela, porém agora sem a identificação de cada aluno. Correto? Em tabelas assim dispostas, os números são os elementos. As linhas são enumeradas de cima para baixo e as colunas da esquerda para a direita. Então nós temos aqui, como eu disse anteriormente, primeira linha fica-se na vertical e as colunas nas horizontais. Então nós temos aqui primeira linha, segunda linha e terceira linha. E as colunas, primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna. Tabelas com M linhas e N colunas, onde M e N, números naturais diferentes de zero, são denominados matrizes M por N. Na tabela anterior, temos, portanto, uma matriz 3 por 3. Nós temos aqui uma matriz 3 por 3, ou seja, nós temos 3 linhas e 3 colunas. Vejamos mais alguns exemplos. Aqui nós temos uma matriz do tipo 2 por 3, onde temos 2 linhas onde aqui nós temos 1, 2 linhas e 1, 2, 3 colunas, certo? E aqui nós temos uma matriz do tipo 2 por 2, onde temos 1, 2 linhas, 1, 2 colunas, ok? Agora vamos para a notação geral das matrizes. Costuma-se representar as matrizes por letras maiúsculas e seus elementos por letras minúsculas, acompanhadas por 2 índices, que indicam respectivamente a linha e a coluna que o elemento ocupa, certo? Assim, uma matriz A do tipo M por N é representada por, como dito aqui, nós temos aqui uma matriz A representada pela letra maiúscula e os seus elementos representada pela letra minúscula, pelo A minúsculo, certo? Onde esses números aqui representam o quê? A localização onde o elemento está. Neste caso aqui, vamos pegar um em particular, ele está na primeira, segunda, terceira linha e primeira, segunda e terceira coluna. Por isso está escrito A33. Porém, não se lê A33, tá, pessoal? Se lê A33. Porque esses aqui não são números inteiros assim, eles são individuais. Ok? Ou, abreviamente, nós podemos chamar de A igual A
o A que representa o elemento, A minúsculo, e J, M por N, onde M são linhas e N colunas. Lembra lá? Linhas vertical, linhas horizontais, colunas verticais, em que I e J, no caso esses daqui, ó, representam respectivamente a linha e a coluna que o elemento ocupa. Por exemplo, na matriz anterior, A23 é o elemento da segunda linha e da terceira coluna. O elemento A23, ó, primeira, segunda linha, e primeira, segunda e terceira coluna. Na matriz A temos A igual 2, menos 1, 5, 4, meio e raiz de 2, 0, 1 e menos 2. Ou, na matriz A temos menos 0, 2, 5. Temos, onde nós temos aqui, ó, o A1, 1. É igual a menos 1 nessa matriz aqui, ó. Perdão. Ou na matriz A, isso daqui é uma matriz. Não parece, mas é. Nós logo vamos chegar a essa parte. É uma matriz com uma linha e 1, 2, 3, 4 colunas. Temos o elemento A1, 1 é igual a menos 1. Aqui, ó. Primeira linha e primeira coluna. A1, 2 igual a 0. Primeira linha, segunda coluna. A1, 3 igual a 2. Primeira linha e terceira coluna. E A1, 4 igual a 5. Primeira linha e quarta coluna. Certo? E aqui nessa matriz aqui, temos aqui, ó, A1 igual a 2, A1, 2 igual a menos 1, A1, 3 igual a 5, A2, 1 igual a 4, A2, 2 igual a meio e A2, 3 igual a raiz de 2, A3, 1 terceira linha, primeira coluna, 0. A32 igual a 1. E A33 igual a menos 2. Agora vamos às denominações especiais. Algumas matrizes, por suas características, recebem denominações especiais. Uma delas são matriz linha. Matriz do tipo 1 por n, ou seja, com uma única linha. Por exemplo, a matriz A, 4, 7, menos 3 e 1, do tipo 1 por 4, ou seja, ela tem somente uma linha e 4 colunas. Ela se denomina matriz linha. O mesmo conceito serve para a matriz coluna, alterando somente que ela é uma matriz do tipo M por 1. Ou seja, ela pode ter várias linhas aqui, porém, uma coluna somente, como esta, por exemplo. Agora temos aqui a matriz quadrada, que é a matriz do tipo N por N. Ou seja, o que ela tem de igual em colunas, tem igual em linhas. Ou seja, ou denominamos também matriz quadrada de ordem 2. Por que de ordem 2? É essa aqui em especial, porque ela tem duas linhas e duas colunas. Numa matriz quadrada, definimos a diagonal principal e a diagonal secundária. A principal é formada pelos elementos A e J, tais que I igual a J.
Na secundária temos I mais J, N mais 1, igual a N mais 1. Vejamos. Vamos pegar aqui a notação principal, a notação dela, e vamos dividir essa matriz em diagonais. Entre elas, principal, que é essa aqui, a diagonal principal, ó, certo? E como diz esse conceito aqui, a diagonal principal, ela tem A igual a J. Ó, I igual a J. Ou seja, ela está na segunda linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna, e assim em diante. Agora, a diagonal secundária. Esta aqui é a diagonal secundária. Logo vamos ver mais para frente a importância de vocês saberem isso, diagonal principal e secundária, quando nós vamos trabalhar com determinantes. Vamos observar essa matriz. A ordem da matriz, no caso aqui, ó, a ordem da matriz é uma matriz de ordem 3, ou seja, 3 linhas, 3 colunas, onde aqui está dividido em diagonais principal e diagonal secundária. O elemento A11 é o menos 1, esse elemento aqui, ó. Ele é o elemento principal da matriz, porque ele está aqui, ó, onde I ele está localizado na primeira linha, primeira coluna. Na diagonal secundária, o 5 é o elemento principal. Temos agora o tipo da matriz nula. O que é uma matriz nula? Matriz é que todos os elementos são nulos. É representada por 0, M por N. Nesse caso aqui, ela é uma matriz 2 por 3, uma matriz nula, porque todos os elementos são 0. Ok? Certo? Então, quando vocês viram uma matriz que ela é toda formada de 0, ela é uma matriz nula. Agora vamos para a matriz diagonal. Matriz quadrada em que todos os elementos que não estão na diagonal principal são nulos. Por exemplo, ela só pode ser uma matriz diagonal, pessoal, se ela for uma matriz quadrada, certo? Mesma quantidade de linha, mesma quantidade de coluna. Mesma quantidade de linhas e mesma quantidade de colunas. Agora preste atenção, ela é diagonal pelo seguinte fato. Se eu pegar aqui todos os elementos da diagonal principal, ok, no caso aqui 2 e 1. Os que restaram são zeros, ok? Vemos esse outro exemplo aqui, ó. Pegamos todos esses elementos da diagonal principal. Os que restaram, somente os zeros. Por isso ela é chamada de matriz diagonal. Agora vamos para a matriz identidade. Matriz quadrada, olha, preste bem atenção no que eu estou dizendo aqui, ó. Matriz identidade é uma matriz quadrada. Matriz diagonal também ela é matriz quadrada, tá? Matriz identidade é uma matriz quadrada em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais são nulos. E é representada por I, N, sendo N ordem da matriz, por exemplo. Esta matriz aqui, pessoal, ela é uma matriz I2. Ela é uma matriz de ordem 2. Temos aqui identidade porque, ó, os elementos da diagonal principal são iguais a 1. E o restante, zeros, ou seja, nulos. Mesmo procedimento aqui, ó. Elementos da diagonal principal é o número 1 e os demais são nulos. Matriz transposta. Matriz A sobre T, que é dessa forma aqui que se representa a matriz transposta. A maiúsculo que representa a matriz sobre T. É obtida a matriz A, trocando-se ordenamente as linhas por colunas ou as colunas por linhas. Por exemplo, matriz A. Vamos pegar aqui a matriz A. Vamos escrever ela aqui.
2, 3 e 0. Menos 1, menos 2 e 1. Ficou bem ruim, mas tá bom. Agora, o que é uma matriz transposta? O que é linha vai virar colunas, certo? O 2, 3 e 0 é uma linha, então ele vai virar uma coluna. Menos 1, menos 2 e 1. Esta aqui é a nossa matriz transposta de A, ok? Matriz simétrica. Matriz quadrada de ordem n, tal que A igual à sua transposta. Por exemplo, esta matriz aqui, ó, vamos reescrever ela aqui. Vamos reescrever ela aqui colocando a sua transposta. O que é transposta, nós vimos anteriormente. O que é linha, vira coluna. 3, 5, 6, 5, 2, 4, 6, 4, 8. Ou seja, a sua transposta ficou igual ao original. Isso se chama matriz simétrica. Matriz oposta. Matriz menos A obtida a partir de A, trocando-se o sinal de todos os elementos de A. Por exemplo, nós temos a matriz 3 e 0, 4 e menos 1. Essa é a matriz original, certo? Matriz A. Para ser a matriz B, para ser a matriz oposta, representamos menos A vai ser menos 3, 0, porque o 0 é nulo, não tem negativo nem positivo, ele é nulo, menos 4 e 1, certo? Apenas se troca o sinal do seu elemento correspondente. Está ficando claro, pessoal? Se não tiver, deixe suas dúvidas nos comentários ou voltem o vídeo, tá certo? Igualdade de matriz. Duas matrizes A e B do mesmo tipo M e N são iguais se e somente se todos os elementos que ocupam as mesmas posições são iguais. Aqui nós temos um exemplo. Ó. Aqui ele está dizendo que a matriz A é igual à matriz B. Vamos analisar a matriz A. 2, 0, menos 1 e B. 2, C, menos 1 e 3. Certo, se ela é igual, então o C é igual. Vamos escrever aqui. O C é igual a 0, menos 1, e o B é igual a 3, certo? Isso é igualdade de matrizes, é apenas confirmar se ela é uma matriz igual a outra, certo? Pessoal, por hoje é só, e se inscreva no meu canal para receber as novidades e deixe nos comentários dúvidas, sugestões. Um abraço a todos. E lembrando que que apenas está começando essa série de matrizes. No próximo vídeo vamos trabalhar com operações de matrizes, tá certo? Ok, obrigado, um abraço a todos.